Olá, vamos para a página 66 com foco narrativo em arte. O foco narrativo é a visão adotada pelo narrador ao contar uma história. Nesse caso, o foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, quando o narrador participa do que está sendo narrado, do que está acontecendo na história. E a terceira pessoa é quando o narrador não participa da narrativa. Há alguns tipos de narrador: personagem testemunha, observador, intruso e onisciente. Então, aqui está especificando cada um deles. Você já deve ter visto várias vezes, não se dá conta. Mas a história vai acontecendo e de repente entra uma voz que passa a falar os detalhes da história. Os personagens estão caminhando, então, nesse momento, os personagens estão caminhando, sem saber que estava sendo observado. Aí já entra o pessoal, os atores. E aqui, nesse onisciente, é aquele que, além de narrar o acontecimento, ainda conhece toda a história, inclusive o pensamento dos personagens. Você já deve ter prestado atenção também, quando você está ouvindo uma história, aí o narrador fala, nesse momento o pai pensou, né? No caso de João e Maria, nesse momento o pai teve a ideia, nesse instante o pai pensou, por que não deixá-los na floresta? Então, existem vários tipos de narração, certo? Na página 67, observe a cena e conte o que está havendo na visão de, pelo menos, dois personagens diferentes. Então, você vai olhar aqui essa cena, uma moça olhando para o alto e outras em volta dela. Então, você vai escolher duas pessoas daqui. Uma você vai escrever aqui, a outra aqui. O que estas pessoas estão pensando? Observe a cena e conta o que está havendo na visão de pelo menos dois personagens. Então, você vai escolher e vai falar. Lembrando, olha, resposta pessoal não tem correção, certo? Porque numa correção eu posso botar que são esses dois. Você já pode dizer, não, tia, eu não escolhi esse não. Eu escolhi esses daqui, certo? Então, isso é muito pessoal. Na página 68, pesquise e leia a história O Lobo e os Sete Cabritinhos dos Irmãos Grimm. Essa turma conhece bem a história dos irmãos, tanto da história mais aqui abaixo, né, de João e Maria, quanto dos irmãos Grimm, porque em 2018 nós estudamos os irmãos Grimm e apresentamos e também ganhamos a mostra cultural com o tema João e Maria. Então você vai assistir, essa eu vou deixar junto da aula, tá ok? Para você ler. Em seguida você vai escrever aqui de forma resumida a história, lembrando que quem é o narrador é o lobo. Então o lobo quem vai dizer, esses cabritinhos deliciosos. Então, não vai ter o narrador, o lobo quem vai falar, ok? Resposta pessoal também. Pesquise e leia o texto João e Maria, dos irmãos Grimm. Em seguida, identifique os diferentes personagens na ilustração do texto e escreva as versões dessa história contada pelo pai, pela Maria, pelo João e pela bruxa. Então, a gente já está vendo aqui a imagem, João e Maria encontrando a bruxa. Então, você vai escrever de forma resumida aqui a história de João e Maria, tá certo? Então, vamos até a página 68 apenas, ok? Um beijo e lembrando, não temos correção dessa atividade.